paz, queridos. Amém. Queria que vocês entendessem o que significa a alma. Nós nascemos um ser completamente irracional. Ao longo do tempo, você vai sendo educado por quem? Pelos pais. Se você não tiver uma educação, você não vai saber nunca o que é certo ou o que é errado. É ou não é? A nossa alma é que se entristece. Ou seja, a nossa alma é tudo aquilo que envolve o meu sentimento. Tudo aquilo que faz você sentir. Se você cai, você dá uma topada, você sente dor. Quem sente dor não é a sua carne. Como assim, pastor? Quando a pessoa morre, você pode criticar, você pode arrancar um pedaço dela, mas ela nunca mais vai gritar ai. Você pode mutilar ela todinha, mas ela nunca mais vai gritar. Você nunca mais vai ouvir a carne gritando. Porque não é a carne que sente dor, porque a carne é simplesmente matéria. A alma, ela é um ser indomável. Mas eu quero que vocês entendam que não é a alma que é o fim de todas as coisas, mas é o espírito, porque você também tem um espírito. Quem já ouviu uma palavra que Jesus falou sobre um valente que entra dentro de uma casa e ele amarra o outro valente? Essa casa somos nós, o nosso corpo. E quem é esse valente que está dentro da casa? É justamente a alma. E quem é o mais valente? É justamente o Espírito. Aleluia. Por que a gente vai sempre abrir a Bíblia e a gente vai sempre ouvir para que a gente venha dar lugar a quem? Ao Espírito e não à carne. Para que a gente venha crescer como Espírito e nunca dar lugar à carne. Porque a carne briga contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Por que essa guerra? Porque justamente o Espírito é a consciência de Deus falando dentro de mim, você está errado quando você faz alguma coisa. A alma sente prazer mais aonde? Na carne do que no Espírito, porque ela desconhece o Espírito. Então, quando ela passa a entender o Espírito, ela começa a entender que existe um prazer ilimitado. E ela começa a entender que o prazer da carne é limitado. Quando a alma ela busca o prazer da carne, ela se ilude. E quando ela se ilude, ela se desilude. E aí vem, o que acontece na maioria das vezes? Vem as tristezas, as decepções, vem o desânimo, vem a vontade de morrer. Porque a alma ela sempre procura preencher um vazio, que na verdade é o espírito que tem que preencher. Já brincou de quebra-cabeça? Você pega aquele negócio assim, baralha tudinho assim, aí você vai encaixando peça por peça. Tem uma peça que você fica, não é essa aqui, não é. No nosso coração existe um buraco onde só se encaixa uma peça. E essa peça se chama Espírito Santo. Aleluia. O Espírito de Deus que tem que se unir ao meu espírito, que leva o meu coração a compreender que o meu prazer não está no mundo, mas a gente precisa entender qual é o nosso verdadeiro prazer, porque é só dessa forma que eu posso ter felicidade aqui. O mundo procura uma felicidade que não existe, uma felicidade que é falsa. Procura uma felicidade nos vícios, procura uma felicidade em bares, em festas, procura felicidade de diversas formas, nas drogas. Mas quando chega no final desse prazer, o que acontece? Só tristeza, decepção, amargura, dor, infelicidade, tristeza. A pessoa fica destroçada, se arrebenta. E aí o que acontece? Entra os remédios, porque aí começa a ter depressão, aí começa a tomar remédio aqui, tu começa a tomar remédio ali, e começa a cortar veia, e começa a sentir isso, sente aquilo, sente aquilo outro, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo outro, e aí quando chega no final, ela só falta dar um tiro na cabeça.
Porque o prazer dela, ela acha que está no mundo. Entende? Quem está me entendendo até aqui? Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Veja bem, Jesus estava passando perto de uma cidade, e nessa terra Jacó deu um poço para o seu filho, não somente terra, mas ele deu um poço de água, porque naquela época a água era muito valiosa. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Veja bem, Jesus chegou à beira do poço, da fonte, sentou para descansar, e logo depois chegou a mulher com um caniço, um balde, para poder pegar água. E Jesus lá, falou: moço, dá um pouquinho d'água aí. E a mulher achou aquilo incrível, porque ela, sendo samaritana, percebendo que ele era judeu, e ainda mais, não somente isso, ela era mulher, e naquela época os homens não tinham o costume de falar com as mulheres, só o marido com a sua mulher, e pronto. Mas um homem falar com outra mulher naquela época não existia isso. Aí vira para ele e fala: como sendo tu judeu, você está me pedindo água? Essa autora vira para Jesus e fala assim: toma vergonha na cara, como se Jesus estivesse cantando ela. Aí Jesus virou para ela e falou o quê? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus, como sempre, um espetáculo. Nunca falava sobre matéria, nunca falava sobre carne, sempre falava da maneira espiritual. Afirmou, versículo 3, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Quem vier na igreja para buscar uma bênção vai precisar de outra bênção. Quem vier na igreja para procurar cura, depois ela vai querer outra cura lá na frente. Quem vier na igreja para poder querer prosperidade, depois ela vai querer mais dinheiro lá na frente. Quem vier na igreja para poder procurar qualquer outra coisa que não seja preencher a sua alma do verdadeiro Espírito, que é o tesouro real que vem do trono de Deus, sempre vai se decepcionar. Por isso que está assim de gente na igreja se decepcionando com pastores, porque está assim de pastores prometendo bênçãos, mas o principal ele não fala. Cadê a comunhão? Cadê o se entregar de verdade? A primeira coisa que eu faço em vir para a igreja é trazer uma fotinha de um familiar. Não estou dizendo que isso é errado, gente, mas vamos priorizar o que tem que ser priorizado. Jesus, hoje em dia, ele está sendo usado como moeda de troca. Eu venho na igreja,
eu tenho que fazer as campanhas, tenho que fazer isso. Mais uma vez, não digo que é errado. O que é errado é a falta de propósito. Qual é o propósito real e verdadeiro que você está seguindo? Qual é o propósito que a gente tem que seguir de verdade? A gente está na igreja porque a gente quer bênção? A gente está na igreja porque a gente quer carro? A gente está na igreja porque a gente quer casa? A gente está na igreja porque a gente quer ser bem-sucedido financeiramente? Não! Nós precisamos ter relacionamento com Ele. Não adianta nada eu vim na igreja, dar o meu dízimo, dar minha oferta, tomar da Santa Ceia, e eu não tenho um propósito vivo e verdadeiro com Ele. Não adianta, gente. Você vai se desiludir, e você vai ficar triste, e você vai sair da igreja. Assim de gente fora da igreja por causa disso. Pessoas que se decepcionaram. Esquece que o verdadeiro propósito dela está em Deus. O verdadeiro propósito da sua alma é buscar o Espírito de Deus, para que a sua alma possa entender que o verdadeiro prazer dela não está em um carro, não está em uma casa, não está no dinheiro, no máximo de dinheiro que eu possa receber. O verdadeiro prazer da nossa alma está em Deus. E a gente precisa buscar isso com muita vontade.